É um prazer estar conhecendo alguns de vocês, revendo outros. E fazer a obra de Deus tem muitas e diferentes formas, né? Eu creio que nos reunirmos, ainda que remotamente, para glorificar a Jesus, para falar dele, com a mesma convicção de que ele está presente. Porque não é o lugar que nos une, a nossa convergência não está no espaço físico que ocupamos, mas a nossa convergência está em Jesus Cristo, a quem servimos. E o Jesus que habita em nós, que estamos aqui na tela, é o mesmo Jesus que habita naqueles que estarão olhando para uma tela e vendo o que fizemos, seja cantando, seja orando, seja conversando acerca da palavra de Deus. Há uma presença generosa, graciosa, abençoadora de Jesus Cristo. Então, nós nos vemos na tela de um computador, na tela de um celular, alguns nos verão por meio de uma tela de televisão, mas isso são apenas meios. A grande finalidade é a glória de Jesus Cristo, é o conhecimento de Jesus Cristo, é o testemunho da nossa fé, é o exercício do amor fraternal, é o cumprimento do mandamento do amor, do cuidado, do zelo uns pelos outros. E eu quero parabenizar vocês que, de uma maneira muito generosa, pessoal, direta, se envolvem com a capelania hospitalar no HUB. A gente sabe que é um centro de excelência no Distrito Federal, a gente reconhece que é um instrumento também da providência de Deus para abençoar muitas famílias, muitas pessoas que estão buscando a sua saúde física, a recuperação do seu bem-estar e talvez até mesmo da sua capacidade de trabalho, ou enfim, da sua vida, seja qual dimensão dela, né? Tem vezes que é um atleta precisando fazer uma cirurgia para voltar a pedalar. Eu tenho um amigo que está tentando voltar a pedalar e precisa, às vezes, de um médico para ajudá-lo nisso. Então, quem quer que esteja do outro lado da tela, nos vendo e nos ouvindo, saiba que Jesus está presente. Né? Num hospital onde vocês trabalham, Jesus está presente. Numa escola onde as professoras estão lá, e os professores se esforçando para qualificar as pessoas para a vida, preparar cidadãos para a vida e para o mundo, Jesus também está presente. E eu não tenho dúvida, eu creio também que Jesus está nos templos, onde nos reunimos para cultuar, para adorar. Jesus está conosco o tempo todo, tá bem? O texto que eu quero trabalhar com vocês hoje é um texto bastante conhecido, aliás, é uma narrativa que está no Evangelho de Lucas, é daquelas histórias que quase todo crente já ouviu algumas vezes. Não é? A história de Zaqueu, o publicano, capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Me permitam não ler necessariamente o texto, mas somente contar a história. Ela está registrada em apenas 10 versos. Jesus está passando por uma cidade pequena chamada Jericó e o objetivo de Jesus, o destino final, é Jerusalém. Ele está indo para os festejos da Páscoa e nós vamos conhecer esse período da história como a Semana Santa. Então, é a última vez que Jesus passa por Jericó em direção a Jerusalém. Era a rota que ele mais utilizava, vindo pelo Vale do Jordão, mas essa foi a última vez que Jesus passou por ali. E nessa ocasião, particularmente, houve algo diferente. Um homem de pequena estatura, ele era baixinho, ao contrário do Gladstone que está com a gente, que a gente chama ele de grandão. O Zaqueu era um homem pequeno e ele queria ver Jesus, estava curioso para ver Jesus. E sobe numa árvore. A única forma, porque a multidão rodeava Jesus, então ele foi criativo, foi esforçado. E ele queria ver Jesus, mas não imaginava que Jesus ia vê-lo. Bom, a gente supõe, né, que ele não pensava nisso. Mas Jesus o viu e o chamou pelo nome. Zaqueu, desce da árvore, porque eu estou indo para a sua casa. Eu quero dormir na sua casa hoje. A frase célebre que a gente conhece das antigas versões em português da Bíblia, me convém pousar em tua casa. Não é? Mas no português de hoje, Zaqueu, eu vou dormir na sua casa. Desce daí e manda preparar a janta, que eu estou chegando com a turma toda. Não é?
E Jesus vai para lá e se reúne com Zaqueu, conversam bastante. E no final da conversa, o Zaqueu está tão encantado com Jesus, com aquilo que ele ouviu, e ele se propõe a mudar o seu estilo de vida. Não é? Ele decide viver com menos. Ele fala assim, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ele decide viver com menos. Ele faz uma opção, como hoje nós chamaríamos, minimalista. Né? Ele simplifica a sua vida. E também faz para Jesus uma promessa. Diz assim, olha, se por acaso eu tomei alguma coisa de alguém, porque Zaqueu era um cobrador de impostos, e eles tinham a fama de serem desonestos, de cobrarem mais do que o que era devido. Nós não devemos dizer que Zaqueu era assim, porque ele fala, se por acaso eu cobrei a mais de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. É possível que ele tenha feito alguma maldadezinha com alguém, mas não devia ser tantas assim, porque afinal de contas, se ele ia dar metade dos bens para os pobres, ia restituir 4 vezes mais de quem ele tomou o que não devia, não ia ter dinheiro para tanta coisa. Né? É sinal que ele não tomou tanto de tanta gente. Mas Zaqueu, nessa atitude de generosidade e de reparação, causa também uma reação espontânea em Jesus, e Jesus fala, hoje chegou salvação nessa casa. Por quê? Talvez porque Zaqueu conseguiu se converter daquilo que era o grande desafio daqueles dias, não é? E continua sendo o desafio de hoje, o desapegar-se das coisas materiais. Não é? Porque Jesus já havia ensinado em outras ocasiões, você não pode servir a 2 senhores, você não pode servir a Deus e as riquezas. E quando Zaqueu procurou aquele emprego público de coletor de impostos, sem dúvida ele estava interessado em algo que lhe desse uma boa renda. Ele projetou na riqueza a sua felicidade. E quando ele conheceu Jesus, ele percebeu que isso não era importante, a ponto dele desejar desfazer-se de boa parte dos seus bens, porque ele queria mesmo ter a Jesus. Então, é uma história bem interessante, bem conhecida por nós, evangélicos, e eu queria tirar algumas lições para nós mesmos, né, que já conhecemos bem essa história, e para o pessoal que está aí sentado no sofá, na sala do HUB, vendo essa nossa conversa aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é que a gente não sabe quantas vezes Jesus ainda vai passar perto da gente. Quantas oportunidades nós teremos? Zaqueu teve uma última oportunidade. Depois daquela última viagem, vindo da Galileia, passando por Jericó, indo a Jerusalém, Jesus foi morto, depois ressuscitou, subiu para o céu. Mas foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Era a última oportunidade do Zaqueu. E por felicidade, ele naquele dia, já que ele tinha realmente vontade de conhecer Jesus, ele se mexeu. Ele foi criativo e ele buscou uma solução para a sua limitação. E eu queria dizer que nós também devemos fazer isso. Nós não sabemos quantas oportunidades teremos de um encontro pessoal com Jesus. Quantas vezes ainda Jesus vai passar pertinho da gente. E talvez seja o caso da gente se mexer, da gente procurar uma árvore, uma cadeira, um banquinho, um canto de oração, não sei. Vocês estão entendendo a metáfora que eu estou usando? Eu sei que eu disse que Jesus está sempre com a gente, mas eu estou agora dizendo que nós devemos intencionalmente procurar o relacionamento com Ele. Nós devemos intencionalmente desejarmos um encontro com Ele. O fato de Jesus estar por perto não significa que todos o percebam. O fato de Jesus estar ao redor de todos nós, como um pastor que cuida do seu rebanho, não significa que todas as ovelhas se percebem como ovelhas do pastor. Então é um convite para mim, para você, que nós nos percebamos perto de Jesus e que nós, de alguma forma, consigamos trocar um olhar com Ele. A gente olha para Ele, Ele olha para nós e um encontro mais pessoal, mais próximo se estabeleça. Que Jesus chegue na nossa casa, né? Que Jesus não seja uma figura que passa por perto, que passa na rua, mas que Jesus seja alguém com quem tenhamos intimidade.
Então, é um convite a valer-se desta oportunidade para buscar um relacionamento mais pessoal e íntimo com Jesus. A segunda lição que eu quero tirar desse texto é a gente perceber o que é realmente importante. Às vezes a gente gasta muita energia na vida buscando coisas que são secundárias, não é? A riqueza é uma destas coisas frustrantes. Eu nunca fui rico, né? Eu brinco com a minha esposa, nós nos casamos fazendo aquelas clássicas promessas. O avô dela era o pastor, ele me fez prometer tudo que eu devia, né? Então ele prometeu assim, ó, você vai ficar com ela na saúde e na doença. Nós dois, depois de 34 anos de casado, já vivemos as duas experiências. Nós dois tivemos momentos de enfermidade e, na maior parte do tempo, graças ao bom Deus, saúde, e a gente está junto na saúde e na doença. Nós estamos juntos na alegria e na tristeza. A gente teve momentos difíceis, momentos alegres, e a gente vive muito bem na alegria e na tristeza. Já passamos por esses momentos distintos. E eu também fiz a promessa de estar com ela na riqueza e na pobreza. Por enquanto, a riqueza eu não experimentei. Não sei como é que é isso, né? Como é que é estar com ela na riqueza. Mas a gente já passou uns perrengues também, a gente já passou uns apuros na vida, não é? E deu certo, a gente continua junto até hoje, apesar disso. Mas eu estou fazendo só essa brincadeira para dizer que a riqueza não é tudo, não é? Quem confia nas riquezas, quem faz das coisas materiais o centro da sua vida, vai perceber que isso é um poço de águas amargas, não é? Ela nunca se satisfaz também. É como uma miragem, não é? Às vezes eu brinco com as pessoas assim, o cara pensa assim, não, vou jogar na Mega Sena que agora está acumulada, está em 50 milhões, com 50 milhões eu resolvo meu problema. Eu falo assim, olha, dá para eu fazer isso, tem que ajudar esse, ajudar aquele, Daí a pouco ele está falando, puxa vida, 50 milhões é pouco, acho que eu vou precisar de mais, né? Porque o dinheiro nunca se satisfaz. Então a riqueza é uma coisa que não é tão importante assim. A gente não vive sem, é algum recurso, mas isso não é tudo. Então você que está aí talvez no hospital pensando na sua saúde, pensando no seu bem-estar, pensando no parente querido, que talvez está ali no centro cirúrgico e você está do lado de fora esperando para ver o que o médico vai dizer, como é que vai ser o final desse procedimento. Então, é aquela hora que a gente para pensar o que é realmente importante, quais são as nossas prioridades, quais são as coisas relevantes na vida. Eu acho que o Zaqueu, quando ele se encontrou com Jesus, ele chegou à conclusão de que a vida dele precisava ser reorientada, o foco dele precisava ser reorganizado. E parece que ele escolheu algo realmente significativo, porque Jesus disse, chegou salvação nessa casa. E salvação não é virar religioso, salvação é alguém que entendeu o sentido da vida. O que é ser salvo? É não estar mais perdido, é estar orientado, é estar direcionado, é estar agora em comunhão com a fonte de toda a vida, que é o nosso próprio Deus. Às vezes nós associamos salvação com religião, mas não é isso. Salvação é você encontrar o sentido da vida. E o sentido da vida está naquele que nos criou para si mesmo. Então Zaqueu teve a oportunidade de, conhecendo Jesus, conhecer um valor maior pelo qual ele valeria a pena viver. Ele pôde reorientar a sua vida. E a terceira lição que a gente tira disso aí é que a plateia lá fora não entende, né? Porque a história conta que as pessoas ficaram curiosas. Por que Jesus foi comer na casa de um publicano? Por que Jesus foi comer na casa de um coletor de impostos? Por que Jesus não foi na casa de uma outra pessoa? Bom, primeiro, porque Zaqueu não devia ser má pessoa. E as pessoas ficavam julgando apenas pela sua profissão. Generalizações não são uma boa maneira de analisarmos as pessoas. Não importa o que os outros pensam. Nesse sentido, agora não importa o que os outros pensam. Importa o que Jesus vê na gente e o que a gente vê em Jesus. Talvez alguns dos que nos ouçam sejam pessoas que foram estigmatizadas, pessoas que foram rotuladas, pessoas que foram marcadas. Mas eu quero dizer para você que Jesus não se importa com a maneira como os outros te veem. Jesus te vê com graça, Jesus te vê com misericórdia, Jesus te vê com bondade.
Não importa que os outros achem que você é um ladrão que cobra impostos demais. Jesus pode ver em você um coração generoso que abre mão de metade do que tem em favor dos que não têm. Então, importa como é que você está na presença dele, como é que você orienta a sua vida em função deste relacionamento com ele. Com o passar do tempo, as pessoas verão quem você é de verdade e as pessoas também verão quem é o Deus a quem você serve. Então, se hoje você precisa reorientar a sua vida, faça isso. Com algum tempo, as pessoas verão que você se tornou alguém diferente. E eles vão perguntar, o que aconteceu? Por que você mudou? E você vai poder dizer, eu encontrei Jesus. Encontrei o sentido para a minha vida. Encontrei algo pelo qual vale a pena viver. E eu me tornei uma pessoa diferente. E talvez você vai poder dizer igual ao Paulo, a vida que eu vivo, eu agora vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Espero que Deus possa abençoar você, abençoar todos nós e que cada um de nós agora, nessa semana que rememoramos o Natal, possamos ter mais Cristo em nós. Que Cristo realmente, esse mesmo Jesus que nasceu lá numa estrebaria, foi posto numa manjedoura, sob a luz luminosa de uma conjunção de Júpiter e Saturno lá no céu, igual esses dias vai acontecer de novo, né? Que aquela estrela que brilhou no Oriente, mas que esse Jesus esteja no coração da gente, bem pertinho de cada um de nós. Deus abençoe. Obrigado pelo tempo de escuta.